Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vou falar sobre imparidades em inventários. Depois vou também fazer uma breve abordagem sobre as implicações fiscais desta matéria no que diz respeito ao código do IRC. Antes de começar, uma breve referência à Certform Escola de Formação Prática. A Certform atualmente desenvolve um conjunto de cursos online nas modalidades e-learning e live streaming. Sendo os cursos online, pode participar, fazer o seu curso de qualquer parte do mundo. Atualmente a Certform desenvolve as suas formações para aqueles formandos que, estando no ensino superior ou que já tendo terminado a sua formação, necessitam de formação mais prática que os ajude na adaptação ao mercado de trabalho. Nós também adequamos os nossos cursos a todos aqueles que, não tendo uma formação superior, necessitam de competências técnicas e práticas que permitam facilitar a integração no mercado de trabalho. Os nossos cursos destinam-se igualmente a todos aqueles que, já estando no mercado de trabalho, já exercendo a sua profissão, verificam que é necessário uma permanente atualização. Atualização de conhecimentos, de competências, atualização de tecnologias, atualização da legislação, enfim, a nossa realidade está em permanente atualização e nós temos atualmente que ser estudantes para a vida. Os nossos cursos são cursos certificados pela DGRT. Na área das ciências empresariais, desenvolvemos um leque abrangente de formações. Pode consultar os nossos programas em certform.pt e verificar qual o percurso formativo que vai ao encontro daquilo que é a sua realidade, as suas necessidades formativas. Ensinamos contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais, análise económico-financeira de empresas, gestão fiscal, IRC, processamento de salários, IRS, também outras áreas como vendas e negociação, gestão da qualidade, gestão do tempo, organização e gestão de eventos, marketing digital, controle de gestão, contabilidade, custos e orçamental, o Excel para financeiros, elaboração e análise de projetos de investimento, o HCCP, análise de perigos e controlos de pontos críticos, coaching, motivação e gestão de equipas e programação neurolinguística, isto no domínio do desenvolvimento pessoal. É um leque muito abrangente de cursos, podem então consultar em certform.pt. Atualmente, as perdas por imparidade, do ponto de vista do sistema de normalização contabilística, e entrando já no nosso tema, elas estão consagradas na norma contabilística e relato financeiro número 18. Eu tenho aqui uma questão que trata do seguinte: uma empresa que se dedica ao fabrico de calças de ganga verificou no fim do período do ano T que um lote de 500 peças do seu produto estava com defeito. O custo de produção foi de 15.000 euros e a empresa estima que apenas consiga vender aquele lote por 10.000 euros.
Vamos então analisar o que é que está aqui em causa. Uma empresa, uma fábrica, fabrica calças de ganga. E um determinado lote dessas mercadorias teve um custo de produção, porque a empresa produz. Caso a empresa adquirisse as mercadorias, seria um custo de aquisição, mas aqui é um custo de produção, porque a empresa está a produzir aquilo que vende, e está valorizado em 15.000 euros. Só que aquelas calças, elas saíram com um defeito. E por esse motivo, para poder vendê-las, para poder colocá-las no mercado, nós estimamos que só o vamos conseguir fazer por 10.000 euros. E 10.000 euros trata-se daquilo a que se denomina por valor recuperável ou valor realizável líquido. Temos então um custo de produção de 15.000 euros e um valor realizável líquido de 10.000. O que é que aqui vai acontecer? Perda. Vamos perder. Vamos perder porque vamos colocar no mercado um conjunto de mercadorias que nos custou mais a produzir. Pelo que a diferença entre o custo de produção e o valor recuperável é de 5.000 euros. Mas vamos analisar um dos parágrafos da norma contabilística e relato financeiro 18, a norma das imparidades em inventários. O tratamento contabilístico de inventários está previsto na tal norma contabilística e relato financeiro 18, os parágrafos 28º e seguintes. O procedimento contabilístico previsto nessa norma estabelece que quando algum item de inventários ou itens semelhantes sofram alguma desvalorização, o seu custo, que pode ser de aquisição ou de produção, como é o caso desta empresa que produz a mercadoria, ele deve ser reduzido para o respectivo valor recuperável, que é o tal valor realizável líquido. E o valor realizável líquido é o valor que se estima obter pela venda dos equipamentos produzidos no momento futuro em que se efetue essa venda. O valor realizável líquido pode ser, por exemplo, obtido pelo valor obtido de venda para sucata, se for esse o tipo de material, deduzido de encargos a suportar diretamente para realizar essa venda. No caso dos itens de inventários terem uma perda total, não é o caso da nossa empresa. Nós ainda vamos conseguir, pelo menos estamos a estimar que vamos conseguir vender por 10.000 euros, mas caso existisse uma perda total, isso decorrente de não existir um mercado para esses bens, deve proceder-se ao respectivo desreconhecimento do item do inventário, contabilizando-se o custo do inventário abatido como gasto do período. Isto nos termos do parágrafo 34 da norma contabilística e relato financeiro 18, inventários. Vamos então começar por fazer o registro ou reconhecimento contabilístico desta mesma perda por imparidade. Então, a nossa questão é um custo de produção de 15.000 euros e a possibilidade de colocar no mercado este lote de mercadoria apenas por 10.000 euros. Quando o custo de aquisição ou o custo de produção é superior ao valor recuperável, a diferença é a tal perda por imparidade. Então nós temos aqui uma perda ou uma imparidade que resulta da diferença entre o valor de 15.000 euros, que se traduz no custo de produção, menos o valor de 10.000 euros, que se traduz no valor recuperável ou valor realizável líquido. Temos então 5.000 euros.
que vamos reconhecer como uma perda por imparidade, porque estão reunidas estas condições para o seu reconhecimento. Para reconhecer uma perda por imparidade, nós utilizamos duas contas. A primeira conta é uma conta de gastos. Perdas por imparidade, no que toca a gastos, estão consagradas na conta 65. Perdas por imparidade. 65 é a conta de gastos, a conta do razão. Esta conta subdivide-se em contas integradoras e vai até às contas de movimento. E temos a conta de movimento, a 65.2, que são as tais perdas por imparidade, mas muito concretamente a conta 65.2 em inventários. E, portanto, é esta a conta que nós vamos utilizar para reconhecer 5.000 euros. As contas de gastos são contas que se debitam e nós vamos debitá-la por 5.000 euros. Qual a contrapartida? A contrapartida está na classe 3. Trata-se de 32. 32 mercadorias, que é uma conta de ativo. E esta conta 32, a 32 é a conta do razão, a conta de 2 dígitos. Ela depois divide-se num conjunto de contas. A conta de movimento para as perdas por imparidade acumuladas é a 329. 329, perdas imparidade acumuladas. Então, esta conta vai ser creditada por 5.000 euros. A partir do momento em que nós creditamos esta conta por 5.000 euros, já fomos ao encontro daquilo que a norma de relato financeiro 18 nos dizia. Dizia-nos que o procedimento contabilístico previsto nesta norma estabelece que quando algum item de inventário sofram alguma desvalorização, o seu valor de produção deve ser reduzido para o respectivo valor recuperável, que é o valor realizável líquido. E foi aquilo que nós fizemos. Porque se na 32 temos um ativo valorizado em 15.000 euros, ao creditarmos por 5.000, estamos efetivamente a diminuir o ativo em 5.000 euros e ele passa a estar valorizado por 10.000. A diferença agora, o nosso objetivo era alcançar os 10.000 euros. 15 menos 5, 10.000 e, portanto, 10.000 será o valor que virá no balanço. Já a 652, que é uma conta de gastos, ela vai se refletir, obviamente, na demonstração dos resultados da empresa, na componente dos gastos. Sobre ainda este assunto das perdas por imparidade em inventários, quando a perda é total, nós faremos os seguintes registros. O abate dos inventários. Não é este o caso, mas apenas como informação para se proceder ao respectivo desreconhecimento do item do ativo, pelo abate dos inventários, nós começamos por fazer um débito na conta 382, reclassificação e regularização de inventários, e um crédito na conta 32, mercadorias. Isto pelo custo do inventário, ou o custo de produção específico, ou eventualmente pela fórmula de custeio. E, posteriormente, pelo reconhecimento da perda de inventários
fazemos um débito na conta 684, perdas em inventários, abate, por contrapartida, a crédito da conta 382, reclassificação e regularização de inventários, mercadorias e, claro, pelo custo do inventário, custo de produção específico ou pela fórmula de custeio. Mas isto é se procedesse efetivamente ao abate, caso da perda ser total, de não se conseguir colocar no mercado. Mas não é o caso e, portanto, nós fazemos aqui o reconhecimento de uma perda por imparidade. Eu agora passo a fazer uma breve abordagem sobre a questão fiscal inerente a este reconhecimento contabilístico. Aquilo que nós acabamos de fazer foi contabilizar um gasto, por contrapartida de uma diminuição do ativo através de perdas por imparidade acumuladas. Quando nós reconhecemos um gasto, coloca-se a seguinte questão. Nós temos a noção que o resultado de uma empresa, aquilo a que se denomina pelo seu resultado contabilístico, é dado pela diferença entre os seus rendimentos e os gastos. Os rendimentos que vão sendo reconhecidos na classe 7 e os gastos que são reconhecidos na classe 6. Nós acabamos, numa ótica contabilística, de reconhecer na componente de gastos 5.000 euros. Estes 5.000 euros provocam uma diminuição do nosso resultado contabilístico. Porque os gastos, obviamente, resultam de uma diminuição ao resultado da empresa, enquanto que os rendimentos aumentam o resultado da empresa. Quando há uma diminuição do resultado da empresa, efetivamente também vai diminuir o imposto. Nós em Portugal temos, regra geral, uma taxa de IRC de 21%. E para as empresas que desenvolvem a sua atividade num município cuja derrama é de 1,5%, e nós sabemos que as derramas municipais podem variar entre 0 até 1,5% e que se aplicam sobre o lucro tributável da empresa, considerando a derrama máxima, a taxa seria de 22,5%. 21% taxa normal de IRC, mais 1,5% taxa de derrama municipal. Ora, eu diria que por cada 1.000 euros que nós reconhecemos nos gastos, teremos menos 225 euros a título de IRC. Por cada 1.000 euros que nós reconhecemos nos rendimentos, teremos mais 225 euros a título de IRC. Então, como os gastos provocam uma diminuição do imposto para o Estado, há aqui várias restrições. Obviamente, o Código do IRC contempla uma série de encargos não dedutíveis ou uma série de gastos que não são fiscalmente aceitos. A questão que se coloca é se estes 5.000 euros que nós acabamos de reconhecer nos gastos e que na ótica contabilística promovem uma diminuição do resultado contabilístico da empresa, se agora, no final do período em que vamos passar o resultado contabilístico ao resultado fiscal, porque o resultado contabilístico ele tem que ser corrigido, nós temos que percorrer sempre um caminho do resultado contabilístico até ao resultado fiscal, porque é sobre o resultado fiscal que depois se traduzirá na matéria coletável e sobre a qual incidirá a tal taxa do imposto. A derrama incide sobre o lucro tributável. Mas se a empresa tiver prejuízos fiscais, o lucro tributável, deduzindo os prejuízos fiscais, transforma-se na matéria coletável. A derrama incide sempre sobre o lucro tributável. Mas a taxa de imposto, os tais 21%, vão incidir sobre a matéria coletável. Pelo que, será que este valor
reconhecido na contabilidade tem a sua aceitação fiscal, estes 5.000 euros? Ou será que o nosso código IRC coloca aqui restrições? Bom, a nível do código IRC, esta matéria das perdas por imparidade em inventários, ela está consagrada no artigo 28 do código IRC. Denomina-se mesmo perdas por imparidade em inventários. O número 1 estabelece que são dedutíveis no apuramento do lucro tributável as perdas por imparidade em inventários reconhecidas no mesmo período de tributação ou em períodos de tributação anteriores. Muito importante agora. Até ao limite da diferença entre o custo de aquisição ou de produção dos inventários e o respectivo valor realizável líquido referido à data do balanço, quando este for inferior àquele. Ou seja, quando o valor recuperável for inferior ao custo de produção, é o nosso caso, eles aceitam a perda por imparidade pela diferença entre o custo de produção e o valor realizável líquido, ou o valor recuperável. Exatamente aquilo que nós fizemos. Nós reconhecemos a diferença. E nos termos do artigo 28 do Código IRC, será fiscalmente aceite. E quando é fiscalmente aceite, significa que quando estivermos na perspectiva fiscal, ou seja, quando estivermos a implementar aquilo a que se chamam as correções fiscais, correções essas que podem ser a acrescer ou a deduzir, as correções fiscais que permitem fazer a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, elas podem se traduzir em ajustamentos fiscais a acrescer ou em ajustamentos fiscais a deduzir. E, face àquilo que eu acabei de ler no artigo 28 do Código IRC, nesta matéria nós não temos que fazer qualquer correção fiscal, porque nós contabilizamos pela diferença entre o valor recuperável, ou no caso concreto, o custo de produção e o valor recuperável, sendo que o valor recuperável é inferior ao custo de produção. E nesse sentido fomos ao encontro já do que está estabelecido no Código IRC, significa que aqui não tínhamos que fazer qualquer correção fiscal. Ou seja, estes 5.000 euros que entraram no resultado contabilístico, pela via dos gastos, são fiscalmente aceitos. Se eventualmente uma empresa tiver uma perda por imparidade nos inventários e não cumprir com o artigo 28 do Código IRC, ou seja, a perda por imparidade exceder a diferença entre o custo de produção ou eventualmente o valor de aquisição e o valor recuperável, excedemos o limite fiscal porque contabilizamos mais gastos do ponto de vista contabilístico daquilo que vai ser fiscalmente aceito, então aí sim teríamos um ajustamento fiscal a acrescer. Os ajustamentos fiscais são feitos no quadro 07 da Declaração Modelo 22. No âmbito do quadro 07 da Declaração Modelo 22, o campo adequado a corrigir estas matérias, quando efetivamente não for cumprido o artigo 28 do Código do IRC, o limite estabelecido no artigo 28 do Código do IRC, ou seja, excedeu-se esse limite, o campo adequado para corrigir esta matéria é o campo 718. Este campo diz-nos que se aplica a perdas por imparidade em inventários para além dos limites legais, e é o artigo 28, e também em créditos não fiscalmente dedutíveis ou para além dos limites legais, e aqui os artigos 28A a 28C do Código IRC. Seria este o campo que nós utilizaríamos para acrescer o montante
que eventualmente excedia a diferença entre aquilo que se traduz no custo de produção e o valor recuperável, mas nós aqui não excedemos. Nós estivemos exatamente no limite consagrado no artigo 28º do Código do IRC, pelo que, no nosso exemplo, não há correção fiscal a fazer. Ficou então assim feita esta abordagem às perdas por imparidade em inventários, às implicações fiscais que as mesmas podem trazer. Esta é uma matéria que eu desenvolvo amplamente, muito especialmente no curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado, onde abordamos esta e várias outras matérias no âmbito da contabilidade com o devido detalhe. Resta-me agradecer-lhe muito o facto de ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.